se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Agora vá comigo para o verso de número 11. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Repita comigo. Saindo, porém, o pai o procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então, o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo
o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não feche a sua Bíblia e vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos uma vez mais, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra, Pai, que se encontra diante dos nossos olhos. Nós te pedimos, ó Deus, que a partir de agora o Senhor fale, Deus, ao nosso coração. Que o Senhor, Deus, possa ministrar, mediante o teu Espírito, a necessidade de cada um de nós que está presente, ó Pai, aqui nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, que essa palavra possa transformar, mudar e moldar, ó Deus, as nossas vidas. E desde já, ó Pai, assim como nós fizemos pela manhã, nós queremos colocar o nosso país, a nossa nação diante do Senhor, Deus. Pai, nesse momento de reflexão na sua palavra, onde o Senhor acrescenta sabedoria às nossas vidas, que teu Espírito também acrescente sabedoria, ó Pai, ao eleger, ó Pai, o candidato. Os candidatos, ó Pai, que assumirão, ó Pai, o comando, a direção do nosso país. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos enche, ó Pai, de graça, de sabedoria, de discernimento, ó Deus, para que a gente coloque pessoas lá, ó Pai, que honrarão, ó Pai, a nossa nação. Pai Santo, tenha misericórdia, para que teu povo entenda, ó Pai, que nós precisamos viver uma nova realidade, um tempo novo. Pai Santo, uma vez mais, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração e ministra, ó Pai, de fato, a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o caminho de Deus e não o nosso. Como nós, eu e você, cada um de nós que estamos presentes aqui nessa noite, poderíamos descrever a vida. Se nós pararmos para notar e analisar, ao longo da história, muitas pessoas tentaram de várias maneiras, de vários jeitos e de modos completamente diferentes tentar descrever o que é a vida. Muitas pessoas, meus irmãos, tentaram descrever a vida como um sonho. Algo que passa de uma maneira rápida, de forma acelerada. De repente, você pisca os olhos e acabou. Mas também, muitas pessoas tentaram descrever a vida como uma grande guerra, como uma grande batalha do bem contra o mal, em que, por mais que o mal dê trabalho, traga dificuldade, o bem sempre vence. Mas nós conseguimos observar também que muitas pessoas descreveram a vida como uma jornada. Uma jornada que muitas das vezes é difícil, uma jornada que muitas das vezes é complicada. Essa jornada que tem o seu ponto de partida no começo da vida e a sua reta final no dia da morte. Mas a grande pergunta que nós precisamos levantar nesse momento é a seguinte: como o nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso Jesus descreve a vida para nós, como Ele demonstra a vida para nós? Jesus vai mostrar para nós, através dessa parábola, dessa história tão conhecida, que a vida, ela pode ser descrita por caminhos. Caminhos que o homem toma, rumos que o homem pega, estradas que o homem percorre. E o mais difícil de tudo é que todos esses caminhos que nós criamos para as nossas vidas são caminhos de destruição. São caminhos de morte. São caminhos que, quando nós chegamos no fim dele, nós percebemos que trilhamos por veredas erradas e por caminhos difíceis. Sendo assim, meus irmãos, a grande pergunta que eu trago para os irmãos nessa hora, nesse momento, é a seguinte: diante de tantos caminhos criados pelo homem, qual é o caminho da vida? Qual é o caminho que Deus oferece para mim e para você trilhar?
Que caminho é esse que Deus apresenta para nós nessa noite através desse texto? E se você pode, acompanhe comigo, por favor, com a sua Bíblia aberta, a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem vai mostrar para nós, a partir do verso de número 1, que uma vez mais, Jesus se assenta para poder ensinar. E no momento em que Jesus se assenta para poder ensinar, para poder mostrar às pessoas o seu ensino, dois tipos de pessoas vão se aproximar de Jesus. O primeiro tipo, ou primeiras pessoas que vão se aproximar de Jesus são os, quem está no texto aí? Publicanos. Pessoas odiadas. Pessoas que eram vistas como pecadores. Pessoas que eram observadas e também marginalizadas pela sociedade. Mas esse é o primeiro tipo de pessoa que se aproxima de Jesus para que ele pudesse ensinar. Mas o texto vai mostrar para mim e para você que o segundo tipo de pessoa que se aproxima de Jesus, não para ouvir os ensinamentos de Jesus, mas para poder criticá-lo, são os fariseus. Os fariseus se aproximam de Jesus para tão somente falar o seguinte: olha, ele come e bebe com pecadores. E quando Jesus observa aqueles fariseus distante dele e os publicanos junto dele, ele começa a contar 3 parábolas. Repita comigo, 3 parábolas. Mas aqui eu já quero trazer uma aplicação para as nossas vidas. Jesus era santo, não é? Todos nós aqui podemos chegar ao consenso que Jesus de fato era santo. Mas perceba comigo que a santidade de Jesus atrai quem para perto dele? Pecadores. A santidade de Jesus, ao invés de enxotar, empurrar as pessoas que são pecadores para longe dele, ela atrai os pecadores para perto dele. E a grande pergunta que a gente precisa fazer para o nosso coração é: será que a nossa santidade de vida tem atraído os pecadores para perto de nós, ou tem afastado os pecadores de perto de nós? Porque Jesus, que era santo, atraía pecadores para perto dele. Mas Jesus começa a contar 3 parábolas. A partir do verso de número 4, Jesus vai contar para nós a parábola da ovelha que se perdeu fora. Jesus conta para nós que um certo pastor, um determinado pastor, tinha 100 ovelhas. E de repente, uma dessas ovelhas se perde. Mas ele, esse pastor que era dedicado, que era entregue à obra que ele deveria fazer, deixa as 99 e vai no rastro dessa uma ovelha que se perdeu. E quando ele acha essa ovelha, ele alegre, feliz, saltitante, volta para os seus amigos e dá uma festa, porque ele achou a sua ovelha que se perdeu fora. Mas a partir do verso de número 8, você está acompanhando aí comigo, Jesus vai contar para nós e mostrar para nós a história de uma mulher que tinha 10 dracmas. De repente, ela se vê na realidade de ter perdido de uma dessas dracmas, aonde, meus irmãos? Fora de casa ou dentro de casa? Dentro de casa. E por ter perdido essa dracma que era preciosa para ela, ela começa a arrumar a casa, ela começa a varrer a casa, ela começa a vasculhar a sua casa, até que encontrasse a sua dracma. E quando ela encontra, ela se ajunta com as amigas, dá uma festa e fica feliz porque ela achou uma dracma que era preciosa para ela. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Jesus conta uma história de alguém que se perdeu fora de casa. Depois Jesus conta uma história de alguém que se perdeu dentro de casa. Aí agora Jesus vai contar a terceira história de 2 irmãos. O irmão mais novo
e o irmão mais velho. O irmão mais novo que se perdeu fora de casa e o irmão mais velho que se perdeu dentro de casa. Sendo assim, meus irmãos, e diante dessa introdução, quais são os caminhos e as características desses caminhos de perdição apresentado através da vida dos dois irmãos? O primeiro caminho que eu quero mostrar para vocês nessa noite é o caminho do filho mais novo. E se você observar comigo, esse caminho traz lições preciosas para a minha e para a sua vida. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, mediante esse caminho, é que esse caminho revela a realidade das pessoas que buscam o seu próprio interesse sem se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. Olha comigo o verso de número 12, por favor. Esse texto diz assim para nós: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então esse menino, o mais novo deles, chega para o pai e faz um pedido inusitado: eu quero a minha parte da herança. E naquela época, para que um filho pedisse a sua parte da herança, ele estava dizendo com todas as palavras para o pai: para mim você já está morto. Para mim você já morreu. Eu não me preocupo com a sua pessoa, eu não me preocupo com a sua realidade, eu não me preocupo com você. Eu quero tão somente os bens. Eu quero tão somente poder desfrutar dos meus interesses, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que o meu coração anseia. Meus irmãos, vamos trazer para a nossa realidade hoje. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que se preocupam tão somente consigo, que estão preocupados tão somente com o seu bel prazer, que estão preocupados tão somente em viver a sua própria vida, em viver a sua própria realidade, em viver tão somente o seu contexto. Elas não se preocupam com o que a sua família acha, não se preocupam com as pessoas que se preocupam com ela, mas ela quer tão somente viver a sua própria vida, sem se preocupar com quem está à volta dela. O menino disse para o pai: Pai, eu quero o dinheiro, com você eu não quero nenhum compromisso. Mas a segunda lição que esse texto e esse caminho do filho mais novo ensina para nós é que ele revela a realidade de quem está com o coração obstinado. Se você perceber comigo o verso de número 13, ele vai dizer as seguintes palavras: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra que era perto. Muito obrigado. Partiu para uma terra que era próxima à casa do pai. É isso que está escrito aí, irmãos. Partiu para uma terra que ficava pelo menos 10 metros, 2 quilômetros. O texto vai mostrar para nós que ele partiu para uma terra distante, para uma terra longe, para uma terra longínqua, porque ele não queria dar satisfação da vida dele para ninguém. Ele queria tão somente viver a realidade dele, sem que ninguém tivesse no pé dele e falasse assim: olha, rapaz, preste bem atenção à vida que você está vivendo, à realidade da qual você está se envolvendo. Preste bem atenção como você está gastando os recursos que vieram da parte do seu pai para você. Mas ele tomou uma decisão séria na vida deles, meus irmãos: eu vou para longe, para que ninguém possa se meter na minha vida. Você já lidou com alguém que tem um coração obstinado, meus irmãos? Você já lidou com alguém que quando coloca algo na cabeça, nada vai mudar a mente dessa pessoa? E não estou falando de coisas positivas, porque tem pessoas na vida que são determinadas, são focados no seu propósito. Mas como é difícil você tentar convencer uma pessoa de que ela está de fato indo para um caminho errado.
para um caminho de destruição, para um caminho de morte. A gente se esforça, a gente ora, a gente chora, a gente ensina, a gente educa. Mas o coração da pessoa está obstinado para seguir aquele caminho. Mas se você prestar atenção comigo, em terceiro lugar, o caminho do filho mais novo. Ele revela para nós a realidade das pessoas que buscam o prazer no lugar errado. Vou repetir. Revela para nós a realidade das pessoas que buscam o prazer no lugar errado. Olha o verso de número 14 para nós. Depois de ter consumido o quê? Tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Eu aprendi uma lição na minha vida, e provavelmente já citei essa lição aqui para os irmãos. Decisões decidem destino. Os 3 Ds da vida. As decisões que nós tomamos hoje, com certeza vai afetar o nosso futuro. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E aquele menino fez uma colheita. Esse rapaz mais novo fez uma semeadura. E a semeadura que ele fez foi tentar buscar prazer no lugar errado. Ele poderia ter buscado prazer na casa do pai, prestaram bem atenção? Mas ele decidiu buscar prazer longe da casa do pai, da presença do pai, de junto do pai. Trazendo para a nossa realidade de cristãos. Quantas pessoas têm buscado prazer no lugar errado? Quantas pessoas têm buscado prazer nesse mundo? Quantas pessoas deixaram a casa do pai, se afastaram da casa do pai, achando e entendendo que lá no mundo eles encontrariam a satisfação para a sua alma. E quando chegaram lá, gastaram tudo, entregaram tudo, vivenciaram tudo, e no final eles ficaram sem nada. Não tinha algo para preencher o vazio que a sua alma tanto queria e necessitava. E essas pessoas se pegam agora não tendo mais nada. E a grande lição, meus irmãos, que nós tiramos do caminho do filho mais novo, é que quando a gente deixa de lado o nosso Deus, o caminho do prazer se torna uma escravidão. Deu para entender? Quando a gente deixa o prazer da casa do pai, o prazer longe da casa do pai leva eu e você para o caminho da escravidão do nosso próprio desejo. Ele queria, não queria? Ele foi, não foi? Mas quando chegou lá, ele se viu dentro de uma realidade completamente difícil, da qual ele nem mais conseguia sair. Os amigos que ele tinha, ele não tinha mais. Aqueles que estavam do lado dele, para poder gastar aquilo que ele tinha, não existia mais. A ponto dele pedir um trabalho para cuidar de porcos. Vamos entender esse contexto aqui? Meus irmãos, os judeus têm pavor de porcos. O judeu não se dá com porco. O que Jesus quer mostrar para nós desse detalhe, desse contexto é o seguinte: esse rapaz chegou no ponto mais humilhante da sua vida. O ponto de ter de cuidar de um animal que nós temos pavor e querer comer a comida que eles comiam. Trocando em miúdos, trazendo para as nossas palavras, ele chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Porque decidiu buscar o prazer longe da casa do pai. Mas o segundo caminho que eu quero considerar com vocês é o caminho do irmão mais velho. E esse caminho traz algumas lições preciosas para as nossas vidas. E a primeira lição que eu quero destacar com vocês, meus irmãos, é que ele revela a realidade das pessoas que se julgam melhores do que as outras.
Se você notar comigo, o verso de número 29 diz assim para nós: mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O que esse menino, o que esse rapaz, o que esse homem mais velho estava querendo dizer para o pai era o seguinte: eu tenho te servido há tanto tempo. Você nunca me deu um cabritinho para fazer um churrasco. Agora vem esse rapaz do qual nunca teve responsabilidade, do qual nunca quis cuidar das suas coisas, e você dá essa festança para ele. O senhor precisa entender uma coisa: eu sou melhor do que ele. E você nunca me deu nada. Meus irmãos, quantas pessoas, ao ver a realidade de pessoas quebradas voltando para Jesus, voltando para a casa do Pai, ainda se julga melhor do que elas. Quantas pessoas que olham para uma pessoa que talvez rodou, passou no mundo, Satanás moeu essa pessoa, ela volta completamente quebrada, e quando ela chega para nós, ao invés de nós abraçarmos, acolhermos essa pessoa, fulano, cicrano. Porque a gente cai na tolice do filho mais velho de se achar melhor do que as outras pessoas. Mas a segunda lição que esse texto ensina para nós em relação ao filho mais velho é que ele demonstra a realidade das pessoas que obedecem a Deus por interesse. Verso 29, ele vai dizer para o pai: eu tenho te servido por tantos anos. Pergunta: por que ele serviu o pai? Por amor? Por entrega? Por dedicação? Mas ele servia tão somente para receber algo em troca. E aqui existe uma grande diferença entre a gente servir por amor, servir por dedicação, e a gente querer fazer barganha com Deus. Senhor, essa semana eu vou jejuar a semana todinha, porque eu quero que o Senhor me dê tal coisa. Senhor, a campanha de missões nacionais está aí. Eu vou dar tanto de oferta para as missões para que o Senhor me dê tal coisa. Senhor, eu vou dar um dízimo tal, uma oferta tal, para que o Senhor possa me dar tal coisa em troca. Meus irmãos, quantas pessoas estão fazendo barganha com Deus? Quantas pessoas estão negociando assim com Deus? Quantas propostas evangélicas a gente tem hoje de pessoas que propagam isso? Dê tanto para receber tanto, dê isso para você ficar rico. Porque a gente tem distorcido a mensagem do Evangelho. E a gente tem caído na realidade de querer fazer barganha com Deus. Esse filho mais velho, ele não servia a Deus por amor, mas ele carregava no seu coração interesse. Ele servia por interesse. Mas o caminho desse mais velho mostra para nós também a realidade das pessoas que se privam da comunhão com Deus por causa de mágoa. Eu vou repetir. O caminho do filho mais velho mostra para nós a realidade das pessoas que se privam da comunhão com Deus por causa de mágoa guardada no seu coração. O verso 28 vai dizer assim para nós: o filho mais velho se indignou e não queria fazer o quê, meus irmãos? Não queria o quê? Entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a fazer o quê, irmãos? Entrar. Nós vamos observar um pouco mais à frente que festa fala de comunhão. Festa fala de relacionamento. Festa fala de envolvimento. Mas esse menino se priva de estar na comunhão com o pai, porque alguém do qual ele não deseja vai estar lá também. Está dando para entender?
E às vezes a gente carrega mágoa no coração. E essa mágoa nos priva de ter um melhor relacionamento com Deus. Porque todas as vezes que nós estamos diante de Deus, na presença de Deus, a figura, a imagem, a realidade dessa pessoa vem aonde? Na nossa mente. E a gente não consegue fazer mais nada. Porque quantas pessoas, meus irmãos, estão carregando mágoa na sua alma. E o fato de carregar isso tem lhe privado de ter mais comunhão com Deus, de ter mais intimidade com Deus. Mas perceba comigo, o terceiro ponto dessa nossa reflexão, qual o caminho que Deus de fato oferece para nós? Qual o caminho que Deus lança luz para nós nessa noite, para que eu e você possamos seguir? E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, que o Pai, para que eu e você mudemos de caminho, Ele precisa vir ao nosso encontro. Para que eu e você saiamos do caminho do filho mais novo, ou do caminho do filho mais velho, o Pai precisa encontrar conosco em algum ponto da nossa vida. Em algum momento da nossa realidade. E se você perceber no verso de número 20, o texto vai dizer para nós que o Pai viu o filho mais novo vindo aonde, meus irmãos? Longe. Lá embaixo. E não é o menino que sai correndo para se encontrar com o pai, mas o pai que vai correndo atrás do menino. Porque se Deus não vier sobre as nossas vidas, nós não mudamos de rota e de caminho, meus irmãos. Já parou para pensar que se Deus não tivesse operado na sua vida em determinado ponto, dentro de uma determinada realidade, aonde nós estaríamos nessa noite? Se Deus, no caminho da vida, na estrada da vida, não tivesse se encontrado conosco, porque foi Ele que nos encontrou primeiro, aonde eu e você estaríamos, talvez nem vivo a gente estaria. Mas nós só estamos aqui porque um dia o Pai saiu e veio ao nosso encontro. Porque um dia o Pai saiu e veio à nossa realidade, mas Ele não vai só o filho mais novo. O verso de número 28 que a gente acabou de ler diz que Ele também foi um filho mais velho. Convidando os dois a fazer uma coisa: entrar. Entrar. Mas a segunda lição que eu quero tirar, meus irmãos, do caminho do Pai, é que para que eu e você mudemos de caminho, o Pai vem até nós e revela o seu caráter perdoador. O verso 20, ele vai dizer para nós que o Pai, preste bem atenção comigo, por favor, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos tentar entender a cultura aqui. A partir do momento que aquele menino pediu a sua herança, foi embora de casa, da forma que ele foi, com as palavras que ele usou, nunca mais ele poderia ter voltado para casa. Se ele voltasse para casa, os próprios trabalhadores do pai tinham direito de pegar aquele menino, de apedrejar aquele menino. Porque ele havia cometido uma ofensa contra o pai. Mas diante dessa realidade de poder ter tirado a vida dele, poder ter matado ele, poder ter aniquilado a existência daquele menino, o pai vai de encontro à realidade dele e revela para ele o seu caráter perdoador. Independente daquilo que você fez, independente do caminho que você percorreu, eu estou te abraçando. Eu estou te perdoando. Eu estou trazendo você para perto mais uma vez. Mas que para que eu e você, meus irmãos, mudemos de caminho, o Pai vem até nós e restaura a nossa condição de filho.
vamos pensar uma coisa aqui. Qual que é a hora mais bonita nesse texto? É quando o filho mais novo está lá na lama, no chiqueiro, com cheiro de porco, todo sujo, com fome. E o texto vai dizer que ele fez o quê, meus irmãos? Caiu, hein? Sim. A gente, na hora, quando ouve uma palavra dessa, dá até um glória a Deus, né? Amém! Ele caiu em si, vai voltar para a casa do pai. Mas quando ele cai em si, ele tem um momento de reflexão. E aqui que eu quero que vocês entendam. Ele diz as seguintes palavras: voltar, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Vou voltar para a casa do meu pai. E a partir disso, meus irmãos, ele começa a ensaiar um discurso, uma fala. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados ou trabalhadores, em algumas versões. Pergunta para cada um de nós aqui. Aquele menino voltou para casa na condição de filho ou na condição de escravo? Ele volta para casa com a perspectiva de um filho voltando para casa de um pai amoroso, ou ele volta para casa da perspectiva de um escravo? E ele caminha, e o pai vem correndo diante dele, e ele vai conseguir professar o discurso que ele ensaiou. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. O pai o abraça e fala assim: peguem o anel e coloquem no dedo dele. Pegue uma sandália e coloque no pé dele. A melhor roupa que tiver na casa, você vai vestir nele. E como se não bastasse só isso, mate também o bezerro gordo. Vamos pensar aqui nesses elementos. Primeiro, anel. Era um sinal de autoridade. O que o pai estava dizendo para ele? Eu estou restaurando a sua autoridade dentro dessa casa. A segunda coisa, ele vai falar de sandália. Só os escravos andavam descalços. O pai fala assim: coloca uma sandália no pé dele para que ele entenda que ele não é escravo, mas ele é filho. Se não bastasse tudo isso, o pai fala assim: pega a melhor roupa. Gente, a melhor roupa da casa de um pai que é chefe da casa de quem? Do pai. Pega a minha roupa e coloca nele. E como se não bastasse, mate o bezerro gordo. Para que esse menino, a partir desse momento, voltando para casa, não entenda que ele não é escravo, mas ele é filho. Que ele não é escravo, mas é filho. Por que eu estou dizendo essas coisas? Talvez você já voltou para a casa do pai há muito tempo. Talvez você voltou para a comunhão do pai há muito tempo, mas você ainda tem vivido como um escravo. Talvez você tenha procurado fazer coisas para poder agradar a Deus, para Deus poder te aceitar. O que eu posso fazer para que Deus possa me considerar um filho dele? Aí talvez na semana você não conseguiu ler a Bíblia, você não conseguiu orar. O que você pensa? Eu não sou filho. E aí você começa a agir como escravo, tentar contornar a situação para se sentir como um filho. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você de fato é filho e não escravo. Mas o caminho, meus irmãos, que o Pai mostra para nós é um caminho de alegria na sua presença. No verso 23, no verso 28, ele a todo momento está chamando os meninos para entrar para a festa. A festa da comunhão, a festa do relacionamento e a festa da alegria. Agora, vamos voltar lá no início da mensagem. Jesus está sentado e à sua frente estão os publicanos e os pecadores, os filhos mais novos. Lá fora estão os fariseus criticando Jesus, falando mal de Jesus.
mostrando para nós o filho mais velho. E Jesus vira para eles depois de concluir essa história e diz assim: vai entrar ou vai ficar de fora? Vai ficar só criticando ou vai participar do banquete? Vai vir para perto da mesa e entender que você é filho também ou vai ficar lá fora tão somente reclamando? Essa noite a gente tem duas opções. Vamos ficar de pé? Dois caminhos nós temos a pegar nessa noite. Ou o caminho do filho mais novo, que se perdeu no mundo e que voltou para casa como escravo, ou o caminho do filho mais velho, que por mais que esteja dentro de casa, está perdido também. Está dentro da igreja e está perdido também. Está dentro da igreja, mas não tem comunhão com o Pai. Está dentro de casa e não tem relacionamento com o Pai. E o caminho que Deus oferece para mim e para você hoje, seja voltando para casa ou estando dentro de casa, é viver como filhos. É viver como filhos em comunhão com Ele. Talvez você está voltando para a casa do Pai nessa noite. Talvez você está voltando nessa noite para a condição de filho. Mas uma coisa eu digo para você, não deixe de tomar essa decisão. De viver a realidade da sua vida como filhos e filhas de Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque por mais que a gente tenha pegado caminhos tortuosos em nossas vidas, ó Deus, um dia o Senhor nos achou, Deus. Um dia o Senhor nos achou, transformou a nossa realidade de escravos e nos transformou em filhos, Deus. E o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite é que a gente possa viver essa realidade de filhos, de alegria, ó Deus, e de comunhão com o Pai. Que a gente pare, ó Pai, de viver uma vida tão somente religiosa, ó Deus. Como se a gente não tivesse, ó Deus, uma comunhão honesta e sincera contigo. Mas faz brotar em nós, ó Pai, a alegria, ó Deus, de viver como filhos na Tua presença. Pai, se nessa noite alguém está voltando para a casa do Pai, que essa pessoa possa ser abraçada pelo amor de Deus nessa noite, Deus. Que ela se sinta, ó Deus, aconchegada, ó Deus, no colo do Pai. Desse que não lança fora, desse que não repudia, mas desse que corre ao encontro e abraça e nos chama de filho. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.